Day of your dark coronation. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta. Pois é, ou J. Silva, né? Se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, a lição de hoje ela está pautada e centrada aqui dentro desse novo trimestre. Olha só, coisa tremenda, né? Pois é. Esse quarto e último trimestre que aqui minhas mãos está, traz pra gente aí uma pauta de abordagem excelente. Pois é o que dá título a essa lição, até os confins da terra. E é claro, sobre o que exatamente fala essa questão de até os confins da terra? Bom, dentro da Bíblia Sagrada nós temos uma ordem imperativa deixada pelo Cristo e trata-se literalmente da pregação do seu Evangelho. Como escrito está aqui, pois é, o autor coloca para a gente aquele complemento dentro desse título dizendo: pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa é a nossa missão, é a minha missão, é a tua missão, com toda a propriedade. Bom, visto que esta lição traz para a gente então essa questão do evangelismo missionário, da pregação missionária e a pauta evangelística da mensagem de Cristo com toda a evidência. Lembrando que isso aqui trata-se de uma ordem imperativa deixada pelo Cristo de acordo com Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, pois é, será condenado. Infelizmente. Essa mesma alusão nós encontramos em Mateus, 28, versículos 18 e 19, só que a pauta é um pouquinho mais extensa, pois vai colocar em evidência, literalmente, não só o papel da pregação do Evangelho, como também de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, temos aqui, tanto no Evangelho de São Mateus quanto no Evangelho de São Marcos, duas ordens imperativas maravilhosas para aqueles que gostam de pregar o Evangelho com toda a evidência. Lembrando que essa ordem imperativa não separa aqui aqueles que foram consagrados literalmente ao cunho missionário ou aqueles que foram consagrados ao papel evangelístico como evangelistas do Senhor. Não. Independente da consagração, seja de missionário ou seja de evangelista, o papel missionário ele está acoplado, inserido, para ser mais exato, na vida de todo cristão, literalmente. Segundo a ordem de Jesus, Jesus aqui não separa pastor, presbítero, diácono, evangelista, missionários. Não. Todos estão inseridos. É bem verdade que a gente sabe que o missionário ele tem uma visão mais ampla. Ele não está apenas alocado ao local onde ele vive, mas sim podendo ser também conduzido a outras terras, a outros locais com uma maior facilidade. Pois é, uma vez que nem todos irão. Mas isso não quer dizer que eu não vá, porque eu não vou, que eu não posso ajudar ou contribuir com a vida missionária. Não. Eu também tenho o papel de cumprir com a responsabilidade, mesmo não indo para missões exteriores, fora com toda a evidência, mas eu posso ajudar quem está lá. E eu vou estar, de certa forma, também fazendo missões. Comumente a gente costuma dizer que missões se faz indo, orando, contribuindo com toda a propriedade. Mas, enfim, os evangelistas também têm uma área muito maior de propagação. O nome já diz, né? Tem que evangelizar. O nome já diz, tem que fazer missão. Mas, independente disso, Jesus deixou muito claro que essa ordem independe do cargo e todos fazem parte, seja fora, seja dentro, seja em localidades, seja missões urbanas ou missões transculturais. Independente disso, a ordem continua sendo a mesma. Ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura.
todo aquele que for batizado, pois é, todo aquele que crer será salvo. Pegue isso aqui, pelo amor de Deus, é apenas uma prévia, mas antes da gente começar a entrar literalmente dentro da primeira lição, que traz pra gente aí já o título, A Grande Comissão, um enfoque, olha que coisa tremenda, né? Etnocêntrico. Brincou, né? Brincou, abusou. Pois é, isso aqui com toda a propriedade faz parte desse quarto e último trimestre, uma obra clássica, né? Abordada e comentada aí com toda a propriedade pelo senhor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, pastor presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, conferencista e etc, etc, etc. Pois é, então temos aqui também o nosso livro de apoio. Pois é, e esse livro de apoio eu vou te falar, vai ser muito útil, a grande comissão. O que é comissão? Logo de início, né? Coisa tremenda. Vai chamar a nossa atenção com certeza, mas antes de eu começar a deixar aqui algumas pautas, né, sobre essa lição com toda a propriedade, eu quero aqui primeiro externar meus agradecimentos, né? Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. E eu ainda não estou 100% não, pois é. Estamos saindo aí de uma batida meio violenta, mas graças a Deus, quando eu digo uma batida, foi um pequeno lapso, né? E automaticamente isso me deixou um pouco meio fora do ar, mas graças a Deus estamos aqui, não 100% ainda, mas já estamos prontos para cumprir a missão com toda a propriedade. Então, meus agradecimentos a Ele, porque sem Ele eu não estaria aqui fazendo nada disso. E é claro a vocês que nos acompanham aqui no nosso canal, pois é. Costumo dizer que a companhia de vocês me fortalece, pois é, isso é fato. Mas quem me fortalece com toda a propriedade, né, não é somente a sua presença, é o seu like também que fortalece o canal. Então pega esse dedo abençoado, deixa um like, ok? Não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo até o final. Falou? Pois é, queridos, a nossa lição de hoje traz pra gente então esse título aí bastante sugestivo, falando sobre a grande comissão. Lembrando que esse título aqui da lição, ou tema, se vocês preferirem, com toda a propriedade, já traz uma abordagem interessante. A grande comissão. Olha que coisa. É como eu disse, né? Não tem aqui uma ordem específica apenas para missionários e evangelistas. Não, 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 não. Aqui, essa grande comissão abrange missionários, evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos, enfim. Todos os membros da igreja estão inseridos nessa grande comissão. Então, a missão de propagar o evangelho não é apenas para uns e outros, é para todos, ok? Todos. E o evangelho deve ser pregado em todo o tempo e sempre que oportuno for, deve ser anunciado. Ou seja, se temos os meios de comunicações também para nos ajudar, o evangelho precisa continuar sendo propagado. Haja visto que na lição anterior nós fizemos uma abordagem bastante interessante sobre o perigo, né, de estar lidando com esse espírito de Babilônia, literalmente dentro da nossa sociedade a nível de mundo. Mas mesmo esse espírito de idolatria, mesmo esse espírito de paganismo, mesmo esse espírito de confusões adversas, não podem parar a igreja de continuar pregando o evangelho. Pois é, pois Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. E isso é fato, isso é verdadeiro. Né? Existe uma promessa na igreja, e aí desde quando a igreja surgiu até o presente momento, quantas investidas ela sofreu, quantas literalmente situações complicadas ela não passou, e mesmo assim ela continua viva, carregando sobre si o peso da responsabilidade dessa grande comissão, de pregar o evangelho, anunciar o reino com toda a evidência. Sim, senhoras e senhores. O nosso título diz aí em São Marcos 16,15, né? Coisa linda. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Eu estou complementando, né?
Pois é, esse e disse-lhes trata-se de uma ordem imperativa. E quem é que está dando essa ordem? Jesus Cristo. Para quem Jesus está dando essa ordem? Para o seu colegiado apostólico. Pois é, Jesus está agora vivendo seus momentos literalmente finais, está quase ascendendo aos céus, mas antes que isso aconteça, ele deixa uma última pauta alocada sobre a igreja, que é o papel da evangelização. Lembrando que essa mesma pauta está lá em São Mateus capítulo 28, com toda a propriedade. Pois é, Marcos traz para a gente com uma evidência assustadora. Podemos ainda dizer que mesmo terminando o evangelho lá de João escrevendo o seu evangelho, ele coloca uma responsabilidade sobre a vida de Pedro quando se trata do papel de apacentar. Pois é, de que adianta a gente ganhar almas se não tem quem apacente, quem cuide delas? Claro, a gente precisa ganhar essas almas e trazê-las para que o pastor venha literalmente cuidar delas até o dia delas serem apresentadas ao Senhor Jesus Cristo. E é claro, isso aqui continua sendo a nossa responsabilidade, continuar ganhando almas para Jesus, ok? A verdade prática diz o seguinte: a ordem imperativa de Jesus. Eu gosto dessa palavra, né? Imperativa. Aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação. Que coisa tremenda, né? Olha a expressão que ele usa, a universalidade da pregação. Veja que ele aqui não está sendo, como é que eu diria, vendo apenas uma parte, não, ele está abrangendo tudo quando usa a expressão universalidade. Pois é, o que ele está dizendo? Ide por todo mundo é o que Jesus disse. Então a universalidade abrange esse todo mundo. Isso é extraordinário, né? Meu Deus do céu, da pregação do Evangelho no mundo. Pronto, fechou. Bom, a nossa leitura diária, né? Se empolga não, José, vai devagar. Até porque você não pode ir muito rápido também não. Vamos lá. Bom, as 6 descrições, a primeira delas aqui, ele coloca dizendo: a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Extraordinário isso aqui, né? Isso aqui é uma fala do Cristo com toda a propriedade, mostrando que a seara é extensa, gigantesca, mas os ceifeiros que ele já tinha juntado para si ainda eram poucos. Logo, isso aqui mostra com toda a propriedade Jesus dizendo: eu preciso de mais. E para que eu tenha mais ceifeiros para ajudar nessa colheita, eu preciso que vocês continuem dando evidência à pregação do Evangelho. Ou seja, é um ceifeiro fazendo outro, né? Literalmente multiplicando-se para que a seara possa literalmente ser toda ela colhida, né? Ceifada, para ser mais exato. Tá? Muito bem, esforçando-se para pregar onde Cristo não foi anunciado. Essa aqui é uma parte muito difícil, né? Se esforçando para pregar o Evangelho em parte onde Jesus não foi. Literalmente a gente vê isso muito na vida de Paulo, né? As viagens missionárias de Paulo levou Paulo a locais que sequer Cristo pensou estar lá. Talvez até tenha pensado, né? Mas não foi lá. Até porque a área onde Jesus ele propagou o Evangelho está toda ela centrada literalmente dentro da Bíblia. Existem locais ali que Jesus não foi. E caberia aos seus discípulos darem continuidade nesses locais aonde Jesus não foi. Cabe a mim e a você literalmente continuar indo em locais aonde Jesus não foi. Pois é, a obra continua. Cheios do Espírito para cumprir a grande comissão. Sim, nós temos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde é visto com toda a propriedade o autor redigindo que literalmente o Espírito Santo desceria sobre o colegiado apostólico de Jesus, que estava reunido em Jerusalém, aguardando a promessa da efusão do Espírito. Isso automaticamente, no versículo 8, trata-se de uma confirmação de fato daquilo que iria acontecer. E é claro, o versículo de número 8 diz com toda a propriedade, né? E recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós. Pois é, né? Com toda a propriedade, o autor redige dizendo
que o Espírito Santo haveria de descer e receberíamos esse poder. E esse poder faria com que o povo, literalmente, que recebeu a graça, né, se espalhasse pelo mundo aí nos 4 cantos da terra. Jerusalém, pois é, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pega a visão. Bom, vamos lá, número 4, né? Deus deseja alcançar os povos do mundo inteiro, sim. Ide por todo o mundo. É a ordem de Jesus. Então ele quer alcançar o mundo inteiro. Não tem essa aqui de apenas um grupinho, ele não. Apenas um grupinho de judeus, não. É para todo mundo. Tá? A grande missão, ou melhor, a missão da igreja de expandir o reino de Deus, a missão da igreja é justamente isso aqui, expandir o reino de Deus, tá? A todas as nações, levando aos arrependimentos, literalmente, por meio da mensagem pregada, e, é claro, esse arrependimento fazendo com que eles venham alcançar perdão aí pelos seus pecados. Bom, essa é a nossa leitura diária. E a nossa leitura bíblica em classe, Marcos 28, né? Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 a 18. Duas pautas que eu já até mencionei, citei aqui, né? Já citei, não falei exatamente do que está escrito, mas de forma bem sucinta a gente já colocou em evidência essa questão. Tanto é que nós encontramos tanto em São Mateus quanto em São Marcos a palavra ide e pregai, né? Quem crê e for batizado, na visão de Marcos, literalmente seria salvo. Pois é, a pauta principal é ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Em São Mateus, a pauta principal é ide e ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, automaticamente ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, observe que na primeira leitura nós temos Jesus colocando em evidência o seu colegiado apostólico como pregadores, anunciadores das boas novas e também batizadores daqueles que iriam se arrepender, se converter de fato. E caso em algum momento pensassem eles que estavam sozinhos, Jesus diz, eu vou estar com vocês, tá? Até a consumação do século. E a ordem continua em São Marcos, né? E de por todo mundo, é aquela ordem imperativa que a gente já até comentou, né? E quem fosse batizado seriam os que realmente estavam crendo. E aqueles que não estavam crendo, infelizmente, gozariam aí de uma condenação. Pois é, hoje em dia a gente tem até que escolher as palavras, porque senão fica difícil para o nosso lado. Bom, estes sinais seguirão aos que crerem em seu nome, disse o Senhor Jesus, que em seu nome haveriam de expulsar demônios, falariam novas línguas com toda a propriedade, pegariam nas serpentes e se bebessem alguma coisa mortífera, não haveria de fazer dano algum. Eles colocariam suas mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Olha o papel da grande comissão. A ordem imperativa ganha uma visão muito mais aguçada no que Jesus coloca aqui e no que Marcos registra com toda a propriedade. Sim, temos aqui dentro uma pauta fantástica para aqueles que vão pregar o Evangelho, levar a mensagem, independente de serem titulados ou não. O papel é pregar, e quem prega, os sinais seguem. Quem anuncia, os sinais acompanham. Quem está indo, os sinais estão indo junto. Foi Jesus quem disse, pega a visão e vamos que vamos. Pois é, e aí a gente fecha o pacote, a nossa lição nos dá aqui um plano de aula, o autor é benevolente, colocando um plano de aula, como eu costumo dizer, esse plano ele vem totalmente prontinho para ser usado. Caso vocês tenham dificuldade de absorverem mais alguma coisa no conteúdo de lição, eu acredito que não, né? Até porque eu estou lidando com pessoas doutas que possuem o conhecimento de fato e vai ficar fácil. Pois é, mas se quiserem usar o plano para ajudar na abordagem, fiquem à vontade. Geralmente eu uso aqui 3 pautas apenas porque me chamou a atenção, já disse isso, estou dizendo apenas para enfatizar. Bom, a primeira delas é a questão da introdução. Ele diz que nesse novo trimestre, com toda a propriedade, o que vai ser abordado é a obra missionária, pelo amor de Deus. E
traz até em evidência, né? Literalmente a temática até os confins da terra é o que nos impulsiona literalmente dentro dessa lição. Meu Deus do céu. Vamos lá? Bom, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Está escrito aí, aqui, ó. Pois é, até os confins da terra, pregando o evangelho até a volta de Cristo. Lindo demais, extraordinário. Que mais o que? Pelo amor de Deus. Bom, ele fala aqui que nessa lição nós iremos ver a obra, tá? Evangelística e missionária. E detalhe, a obra missionária aqui, ela vai além do cunho normal para o cunho sobrenatural. É a chamada missão transcultural. Ela não fica apenas alocada aqui no lugar. Deixa eu voltar ao Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, apenas para enfatizar que ali Jesus deixa claro que os seus discípulos haveriam de receber poder, né, e seriam testemunhas. Ao descer sobre ele a virtude do Espírito Santo, esse poder que viria sobre ele, faria eles serem testemunhas de Jesus, tanto em Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pega a visão. Ou seja, missão local e missão transcultural. Missão em casa e missão fora. Pois é, isso é muito importante. Muito importante a gente observar por quê. Né? Não se faz missão apenas àqueles que estão indo. Eles estão indo, claro, com uma grande responsabilidade, mas aquele que fica também pode fazer missão. Ele pode não só fazer missão dentro da sua localidade, ou seja, as chamadas missões urbanas, literalmente, como também até mesmo apoiar o trabalho missionário desses que estão indo, como ajudando e orando com toda a propriedade. Pega a visão, queridos. Vamos que vamos. Bom, e aí, essa primeira apresentação aqui a gente pula e chega nos objetivos. No objetivo ele diz o seguinte, tá? O primeiro deles, tá? Conceituar a grande comissão. Conceituar a grande comissão. Ou seja, priorizar, mostrar, né? Falar literalmente sobre essa grande comissão. O que são, né? Quem são? Isso a gente vai ver com toda a propriedade. Segundo, explicar missões transculturais. Essa parte aqui também é extraordinária, né? Falar sobre missões transculturais. Nós temos um trabalho que a gente fala sobre essa parte, né, literalmente, e eu confesso para vocês, é bastante, como é que eu diria, empolgante, né? Você falar sobre missões transculturais. Você falar do missionário chegando em uma outra localidade, né? E ele tendo que aprender, né, o costume local, a vida local, os métodos locais, para poder então inserir a mensagem. Isso é extraordinário, né? São lições maravilhosas que a gente aprende tanto na prática quanto ensinando, né? Pois é. Bom, vamos lá. O terceiro e último aqui é afirmar a visão global do Evangelho no mundo. Olha só, a visão global é aquela visão da universalidade que ele coloca lá na pauta, né, na verdade prática. É aquela questão que está lá no texto, né, abordado por Jesus como ordem imperativa, ir por todo mundo, universalidade. Pois é, por todo mundo. Pois é, isso aqui com toda a evidência, tá? Na motivação, para a gente fechar o pacote, ele coloca aqui, você já ouviu falar da expressão grande comissão? E eu te pergunto, já ouviu falar dessa expressão grande comissão? Pois é. Quem é essa grande comissão? Calma, querido. Se você prestar atenção, eu já falei, mas a gente vai fazer uma abordagem maior, fiquem à vontade, eu não vou dar continuidade. E a gente chega então aqui dentro da nossa introdução. A nossa introdução, o autor mais uma vez coloca aquela pauta, vamos estudar a respeito da obra missionária. Sim, vamos estudar a respeito da obra missionária. E ele coloca aqui dizendo que é um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor. Para ser mais exato, é um momento de refletir sobre a ordem imperativa deixada por Jesus e por todo mundo. Isso aqui é importante a gente analisar, refletir com toda a propriedade sobre essa ordem imperativa deixada por Jesus, dada por Jesus, para que o seu evangelho fosse pregado a toda criatura. Pegou? Pelo amor de Deus. Bom, então aqui
ele mais uma vez diz que em meio a isso, o nosso propósito aqui é conhecer um pouco mais a respeito dessa grande comissão, esclarecendo de fato o que é essa grande comissão. Embora tu já saiba o que é, existem muitos que não sabem o que é essa grande comissão. E veja bem, nós vivemos dentro de uma igreja que a todos os dias almas novas são acrescentadas, tá? Então, automaticamente, almas novas que chegam precisam tomar conhecimento, ok? Então, não seja egocêntrico, não seja mesquinho, tá? Porque o momento de se falar da grande comissão vai ser sempre, sempre. E é claro que existem aqueles que se esquecem da responsabilidade e precisam despertar, né, literalmente para essa grande responsabilidade que é a grande comissão. Então, quando ele diz aqui refletir sobre, né, ou esclarecer sobre essa grande comissão, tá? Ele diz aqui que uma dessas realidades é conceituar e desenvolver temas sobre missões, ok? Toda igreja que se preza precisa ter dentro de si, tá, esse conceito embasado, desenvolvido literalmente sobre missões, ok? Toda igreja que nasce por causa de missões. É um trabalho missionário. Observamos isso na vida do apóstolo Paulo. As igrejas que surgiram nas localidades por onde ele andou foram frutos de obra missionária. Então, a obra missionária, ela dá a condição da igreja local se espalhar, se expandir. E ao fazer isso com toda a propriedade, ela está inserida literalmente dentro da ordem imperativa de levar o evangelho a toda a criatura. Pega a visão, querido. Pelo amor de Deus, tá? Visão global, como ele diz, visão universal, como ele diz aqui na lição, né? Essa universalidade fala literalmente sobre essa questão da transculturalidade e essa visão global, aonde o evangelho não se limita apenas ao local, mas é espalhado. Lembrando que Jesus deixou isso muito claro, ide por todo mundo. Mas quando a gente entra dentro do livro de Atos, a gente percebe que os apóstolos não queriam ir, eles estavam parados ali. Até que de repente o fogo da perseguição levanta um evangelista ousado chamado Felipe, e ele sai rompendo as barreiras da transculturalidade, pregando o evangelho, literalmente. Quando um Pedro está ali, literalmente, envolvido debaixo da graça, mas não está querendo sair, esse mesmo Pedro é levado por Jesus dentro de uma visão a uma localidade, e dentro dessa localidade ele vê a necessidade de levar o evangelho para fora daquilo que ele achava que era somente deles. E para fora seria para os gentios. O Senhor chama a atenção desse Pedro muito claramente. E como se não bastasse, o Senhor não só desperta Felipe, não só acorda Pedro, como levanta um Paulo para fazer missão transcultural, lembrando aos seus discípulos que a ordem dada precisa ser cumprida. Pega a visão, isso é extraordinário, pelo amor de Deus. Tópico de número 1, eu acho que eu não preciso nem continuar, pois é. E dentro do tópico de número 1 nós temos aí a grande comissão. Pontos de abordagem 1, 2, 3 e 4. Misericórdia. Pega a visão. Primeiro deles, o que é a grande comissão. Segundo, a questão cultural. Terceiro, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. E o quarto, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Percebe-se que esses 4 pontinhos, né, ou subpontos, ou subtópicos, como você queira chamar, fique à vontade, independe. Eu prefiro chamar de pontinhos porque me centraliza melhor. Lembrando que dentro de cada um desses pontos aqui, o primeiro deles, né, é justamente falar sobre a grande comissão. E a pergunta é, o que é a grande comissão, pastor? Pois é, a lição vai responder para a gente. Pode ter certeza, dentro da sua primeira pauta de abordagem, o autor diz aqui o seguinte, tá?
é o mandamento do Senhor para a sua igreja. Veja bem, é o mandamento do Senhor para a sua igreja. A gente volta para aquela pauta da ordem imperativa. É a ordem imperativa, é a ordem de Jesus. Tá? É o mandato de Jesus. É a textual da lição. Ele já aborda esse assunto dizendo: ide por todo mundo, todo mundo. Ele não faz aqui uma distinção, ele coloca geral dentro do pacote, indo por todo mundo. E o autor vem na sua verdade prática, vem na sua verdade prática, colocando, corroborando com essa universalidade da pregação a nível de mundo, em extensão global, literalmente. São pautas que são abordadas dentro da lição. Logo, o Evangelho ele é transcultural, porque ele transcende as barreiras das culturas em todo o sistema chamado mundo, ok? Pois é. No terceiro ele vai falar sobre a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Bom, a ordem de fazer discípulos em todas as nações, mais uma vez a gente pega o texto áureo, está lá, ordem imperativa. Posso utilizar tanto São Marcos 16,15 quanto São Mateus capítulo 28 para fazer essa abordagem, e com certeza a gente ainda vai citá-los aqui no decorrer da lição. Número 4, a eficácia e os objetivos, olha só, eficácia e os objetivos da grande comissão. Meu Deus do céu. Logo de início, o autor já coloca dizendo que para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Coisa linda, né? Calma, segura que não chegou a hora de aplicar. Bom, aqui no segundo tópico da nossa lição, ele coloca aí pra gente missão transcultural. Os pontos de abordagem dele, 1, 2 e 3, somente 3, não tem 4 dessa vez. O primeiro ele vai falar sobre o conceito, O segundo vai fazer uma abordagem sobre a visão transcultural da Bíblia. A Bíblia possui essa visão transcultural, pastor? É o que a gente vai ver aqui dentro da lição. Bom, barreiras nas missões transculturais. Barreira nas missões transculturais. Bom, nós temos uma lição aqui dentro que vai estar falando sobre uma questão dessas barreiras. A chamada janela 10x40, pois é, que se constituiu durante um tempo uma grande barreira, um grande impedimento, literalmente, para a entrada do Evangelho. Mas mesmo assim, o Deus que revelou o Evangelho entrando literalmente como uma onda de jovens homens e mulheres pregando o Evangelho com toda a propriedade, é o que a barreira 10x40 vai ter que enfrentar, a entrada do Evangelho com toda a força. Pois é, muito bem, dentro do terceiro tópico da lição, então, ele coloca aqui a visão global do Evangelho no mundo. Visão global do Evangelho no mundo. Mais uma vez, a gente traz como pauta o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 19, o autor coloca aqui na sua pauta 18 a 20, porque é justamente essa questão do que Jesus deixa para a gente com toda a propriedade, logo no primeiro ponto de abordagem desse tópico 3, tá? E o primeiro ponto de abordagem aqui é evangelização e discipulado. O segundo, arrependimento e capacitação do Espírito Santo, que vai ser aquela abordagem onde o Espírito Santo capacita literalmente a igreja para essa grande comissão. E é claro, aqui a gente vê com toda a propriedade que o Espírito Santo desceria sobre os seus discípulos, sobre aqueles que estavam orando literalmente dentro do templo. Eles seriam cheios, capacitados literalmente com o Espírito Santo para serem mensageiros do Senhor, tanto em Jerusalém, Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra com toda a propriedade. Aí entra aqui a missão dentro e a missão fora, a chamada missão transcultural com toda a propriedade. Aí fecha o pacote, vem para a conclusão. Mas antes